Olá pessoal, eu sou Francisco Burcas, sou consultor financeiro e vou apresentar para vocês o curso de Introdução à Contabilidade. Para que serve a contabilidade? A contabilidade serve para organizar e apresentar as informações financeiras de uma empresa. A quem interessam então as informações financeiras de uma empresa? Em primeiro lugar, ao investidor. Por quê? O investidor precisa saber das informações financeiras da empresa para tomar sua decisão se ele investe ou não no negócio, se ele mantém os seus investimentos lá ou não. Segundo lugar, os gestores da própria empresa, que podem ser os investidores ou não. E o gestor precisa saber das informações financeiras do negócio que ele está gerindo para saber e tomar a melhor decisão para o seu negócio. Os bancos também, a eles interessam as informações financeiras da empresa para saber se eles poderão ou não emprestar dinheiro a essa empresa. O governo é um quarto interessado nas demonstrações financeiras de uma empresa para poder aplicar os impostos e os tributos devidos. E por fim, pessoas físicas como eu, você ou qualquer outra pessoa que tenha interesse numa empresa, seja para trabalhar nela, saber se é uma empresa sólida ou não e que vai lhe oferecer benefícios sólidos, ou até mesmo se eu for prestar serviço para alguma empresa, saber se ela tem as condições financeiras sólidas que me permitem não ter nenhum problema com inadimplência com o próprio negócio. Que tipo de informações que essas pessoas querem saber de uma empresa? Basicamente, as informações mais importantes para um negócio são o que a empresa tem, o que a empresa deve, o que ela ganhou e o que ela gastou. O que a empresa tem e o que a empresa deve, a gente pode falar que se trata de uma questão de momento. Portanto, quando eu te pergunto o que você tem na sua carteira, você vai dizer, eu tenho R$10, eu tenho R$20 na minha carteira neste momento. Quando eu te pergunto o que você ganhou e o que você gastou, estamos falando de uma questão de período. Então eu vou te perguntar, quanto você ganhou? Quanto eu ganhei? Em que período? No ano passado, nos últimos meses, na última semana ou no último dia? No último ano eu ganhei R$12 mil, R$1.000 por mês. Quanto eu tenho na minha carteira? R$5. Então existe uma diferença entre o relatório que vai apresentar aquilo que a empresa tem e o que ela deve, e o que ela ganhou e o que ela gastou. Enquanto o que ela tem e o que ela deve é uma questão de momento, o relatório que apresenta o que a empresa ganhou e o que a empresa gastou é uma questão de período. Ok? Você já ouviu falar em estática patrimonial? Estática patrimonial, para a gente entender melhor o que é, pensamos como funciona uma empresa. Uma empresa, para funcionar, ela vai precisar de recursos. O que são os recursos? Recursos podem ser dinheiro, imóvel, máquinas, equipamentos, tudo aquilo que ela precisa para funcionar. E de onde vêm esses recursos? Parte desses recursos vem do próprio investidor. Quando ele decide abrir o negócio, ele coloca dinheiro na empresa como principal recurso para começar um negócio. Outra parte dos recursos podem vir de pessoas que não são os investidores, que nós chamamos de terceiros. Ok? Então tudo aquilo que uma empresa tem de recursos ou veio dos investidores ou veio de terceiros. Geralmente, a grande parte dos recursos de terceiros é representado pelos bancos, que são aqueles que financiam as empresas e que não são os próprios investidores. Certo? De um lado, nós classificamos todos os recursos da empresa, ou seja, os bens e os direitos da empresa, como ativo. Do lado direito, nós classificamos tudo aquilo que a empresa deve como passivo ou patrimônio líquido. Passivo é tudo aquilo que a empresa deve para os terceiros. E patrimônio líquido, tudo aquilo que ela deve para os investidores. Então, tudo que a empresa tem como recursos, ela deve ou para o investidor ou para terceiros. Essa é a primeira regra básica da contabilidade. Tudo que uma empresa tem, ela deve. Uma empresa não pode ter mais
do que ela deve e nem dever mais do que o que ela tem. É exatamente igual. Portanto, ativo, bens e direitos, vai ser sempre igual à somatória do passivo com o patrimônio líquido. Ou seja, aquilo que eu tenho é sempre igual àquilo que eu devo. Entendido como funciona o relatório que apresenta o que a empresa tem e o que a empresa deve, vamos entender a questão de período, ou seja, o que a empresa ganhou e o que a empresa gastou. Entendemos que aquilo que a empresa ganhou menos aquilo que a empresa gastou representa aquilo que a empresa tem, correto? Não, errado. Aquilo que a empresa ganhou menos aquilo que a empresa gastou resulta naquilo que a empresa passa a dever. Estranho, não é? Pois bem, se a gente mudar os nomes, talvez fique um pouco mais claro para você. Vamos chamar aquilo que a empresa ganha de receita. Vamos chamar aquilo que a empresa gasta de custos e despesas. Receita menos os custos e menos as despesas é igual ao lucro da empresa. Certo? Quem tem direito ao lucro da empresa? Não é o investidor? Pois bem, aquilo que eu ganhei, minha receita, menos os custos e as despesas, é igual ao lucro. Se eu devo, como empresa, devo o lucro para o investidor, aquilo que a empresa ganhou menos o que ela gastou, é aquilo resulta no que ela passa a dever para o investidor. Vamos ver na prática como funcionam os lançamentos contábeis. Então pressupõe a criação de uma empresa e neste caso vamos trabalhar com o exemplo de um hotel. Então, inicialmente, vamos supor que os investidores decidiram colocar 8 milhões e 200 mil reais como investimento na empresa. Então, os investidores foram lá e simplesmente pegaram 8 milhões e 200 e colocaram no caixa da empresa. Neste exato momento, nós registraremos como um bem da empresa um valor em caixa de 8 milhões e 200 mil reais e lá no patrimônio líquido nós vamos registrar o capital dos sócios ou o capital social de 8 milhões e 200 mil. Neste momento, a empresa tem 8 milhões e 200 em recurso, em dinheiro, no caixa e deve 8 milhões e 200 mil para o investidor. Em seguida, os investidores chegaram à conclusão de que eles precisariam de mais dinheiro para montar o hotel. Com isso, eles foram até o banco e captaram mais 4 milhões de reais com o banco. O banco, então, depositou 4 milhões de reais no caixa da empresa. O caixa da empresa, que antes era de 8 milhões e 200, passa a valer 12 milhões e 200 mil reais. Em contrapartida, a empresa passa a dever para o banco 4 milhões de reais. Neste momento, a empresa tem 12 milhões em caixa e deve esses 12 milhões para quem investiu na empresa. Quem investiu? O banco, 4 milhões, e os investidores, 8 milhões e 200 mil reais. Então, vamos supor que a empresa vá comprar um hotel já pronto para funcionamento, todo mobiliado, todo certinho, pelo valor de 11 milhões e 800 mil reais. A compra desse imóvel é feita à vista, portanto, esse dinheiro sai totalmente do caixa da empresa, que de 12 milhões e 200 passa então a ter somente 400 mil reais no caixa. E, em contrapartida, a empresa passa a ter 11 milhões e 800 mil reais em recursos imobilizados, que é o imóvel da empresa. Então, registramos, neste exato momento, a empresa tem 400 mil reais em caixa, 11 milhões e 800 mil reais em ativo imobilizado, no imóvel da empresa, e ela deve tudo aquilo que ela tem, ela continua devendo para o banco, 4 milhões, e para os investidores, 8 milhões e 200 mil reais. Vamos supor que em seguida a empresa comece a operar e registre durante o ano
um ganho, uma receita de 11 milhões e 300 mil reais. Todas as diárias vendidas, etc., ela ganhou 11 milhões e 300 mil reais. Vamos registrar isso então. Esse valor entra no caixa, que passa a valer então 10 milhões e 700 mil reais, ok? E em contrapartida, nós vamos registrar naquele nosso relatório à parte, dizendo que a empresa ganhou e o que ela gastou. Quanto ela ganhou? 10.300. Até este momento, quanto ela gastou? Absolutamente nada. Portanto, podemos dizer que o lucro da empresa até este exato momento é de 10 milhões e 300 mil reais. Se a empresa tem um lucro até agora de 10 milhões e 300 mil reais, para quem ela deve esse lucro? Para o investidor. Portanto, ali no patrimônio líquido, nós criaremos uma outra conta chamada lucro acumulado, onde vamos apresentar uma dívida da empresa com o investidor de 10 milhões e 300 mil reais. Vamos entender agora como está a situação da empresa. A empresa tem 10 milhões e 700 mil em caixa, ela tem 11 milhões e 800 mil imobilizado no imóvel, né, no prédio dela, ela deve 4 milhões para o banco, deve 8 milhões e 200 para os investidores a título de capital social e deve 10 milhões e 300 mil para os investidores a título de lucros acumulados que ela ainda não pagou ao investidor. Ela recebeu, ela ganhou aquilo com aquilo que o investidor colocou nela, mas ela ainda não devolveu esse dinheiro para o investidor. Portanto, ela deve esse dinheiro para os investidores. Olhando o outro relatório, que a gente chama de DRE, Demonstração de Resultado do Exercício, o que a empresa ganhou? 10 milhões e 300. O que ela gastou? Até o momento, nada. Portanto, o que ela ganhou menos o que ela gastou, ou seja, o lucro é de 10 milhões e 300 mil. Vamos supor agora que a empresa, para gerar essas receitas, né, ela teve que gastar, incorrer com salários. Vamos supor que os salários durante esse ano total que ela tenha gasto com salários tenha sido de 6 milhões de reais. E todos os salários foram já pagos, já quitados. Portanto, todo esse dinheiro já saiu do caixa. Então, meu caixa que tinha 10 milhões e 700 passa a ter somente 4 milhões e 700. Naquele relatório, no DRE, onde eu apresento o que a empresa ganhou, o que ela gastou, eu vou apresentar que ela gastou 6 milhões. Então, a receita de 10.300 menos 6 milhões vai dar um lucro de 4 milhões e 300. Isso é como se a empresa dissesse para o investidor: olha, investidor, lembra os 4 milhões e 300 que eu tinha? Então, eu não vou poder te pagar estes 4 milhões e 300, porque para gerar isso de receita, para gerar isso de ganho, eu tive que gastar e tive que pagar os salários dos funcionários. Portanto, ao invés de te dar 10.300, eu vou passar a te dever agora somente 4 milhões e 300. Então, neste momento, a empresa tem 4 milhões e 700 em caixa, 11 milhões e 800 em ativo imobilizado e deve 4 milhões para os bancos, 8 milhões e 200 para o sócio a título de capital social e 4 milhões e 300 para os sócios a título de lucro acumulado até o momento. Tudo que a empresa tem nesse exato momento, somados, dão 16 milhões e 500 mil e o que ela deve, somados, dá 16 milhões e 500 mil reais. Vamos supor agora que a empresa, para gerar todas essas receitas, ela teve que arcar com gastos com a lavanderia, certo? No entanto, ela fez um acordo com a lavanderia e decidiu que ia pagar a lavanderia somente no ano seguinte. Então, eu sei que aquilo que ela acordou com a lavanderia, supondo 2 milhões de reais, por exemplo, ela ainda não pagou. Se ela não pagou, ela deve. Se ela deve para quem?
Para o investidor ou para um terceiro? Para um terceiro, no caso, a lavanderia. Então, aumentamos o nosso passivo, como um contas a pagar, de 2 milhões. Aumenta-se a dívida da empresa com terceiros. Em contrapartida, nós aumentamos as nossas despesas em 2 milhões. Note, não saiu dinheiro do caixa, mas eu tenho que reconhecer que a empresa já gastou esse montante. A empresa já gastou 2 milhões, ela apenas não pagou. Mas o gasto já incorreu, ela já utilizou os serviços da lavanderia. Como ela já utilizou os serviços da lavanderia, é como se ela dissesse para os sócios: olha, sócios, eu não vou poder te dar tudo aquilo de lucro que eu estava até então, porque eu já gastei com a lavanderia, já gastei 2 milhões com a lavanderia. Então, dos 10 milhões e 300 que eu tinha ganhado de receita, menos as despesas com os funcionários e menos os 2 milhões com a lavanderia, eu vou poder te dar somente 2 milhões e 300 mil reais. Logo, o lucro acumulado da empresa é de somente 2 milhões e 300 mil reais. Este é o valor que a empresa deve para os sócios. Neste exato momento, então, a empresa tem 4 milhões e 700 mil no caixa, 11 milhões e 800 mil imobilizado. Então, o valor total dos recursos da empresa é de 16 milhões e 500 mil reais. Ok? E ela deve 2 milhões para a lavanderia, mais 4 milhões para os bancos e deve 8 milhões e 200 mil para os sócios em função do capital social, do dinheiro que eles colocaram, e 2 milhões e 300 mil do lucro que eles conseguiram com as operações deles, que a empresa deve para os sócios. Ok? Então, este relatório que vemos aqui, mostrando o que a empresa tem e o que a empresa deve, é o que em contabilidade nós chamamos de balanço patrimonial. E o relatório onde eu apresento o que a empresa ganhou e o que a empresa gastou é o que chamamos de DRE, demonstrativo do resultado do exercício. Então, pessoal, chegamos ao fim da nossa aula de introdução à contabilidade. Obviamente, aqui trabalhamos somente os assuntos mais básicos dos aspectos contábeis. Caso tenha ficado alguma dúvida, escreva para nós, coloque seu comentário aqui embaixo, curta o vídeo, inscreva-se no nosso canal e até a próxima.